Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio da 4ª temporada do Físio Uniswan Podcast. Dessa vez, mudou um pouco aqui a mesa, né? Eu sou a Débora, sou professora aqui da faculdade e a gente vai comandar os podcasts, eu e o professor Rodrigo, né, Rodrigo? Se apresenta aí pro pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, professor aqui do curso de fisioterapia, atualmente coordenando o curso, e a gente vai estar aqui reunidos diversas vezes nesse semestre para conversar com vocês sobre alguns temas que são muito importantes para o curso de fisioterapia e para a saúde em geral. Para começar, a gente tem um tema muito bacana, né, Débora? Sim, que é o ENAD, que é o terror de todos os alunos quando eles saem da faculdade. E a gente tem duas pessoas muito sinistras para falar pra gente aqui o que é o ENAD. Apresenta eles aí, Rodrigo. Pessoal, a gente está aqui simplesmente com nossa querida professora Valdirene Amorim, nossa professora e responsável aí pelo nosso NAP, pela qualidade de ensino da Cian, uma professora que vai explicar um pouquinho pra gente sobre o ENAD. E, além disso, a presença ilustre do nosso querido professor do curso, Luiz Felipe Reis, que vai estar com a gente conversando sobre os pontos fortes, os bizus, né, as dicas para todo aluno se preparar aí para ter um desempenho satisfatório nesse exame. A gente tem, então, um papo que vocês vão gostar bastante, tenho certeza. Vai ser esclarecedor para tirar dúvidas da gente, né, Rodrigo? Com e dos certeza. Alunos também. Mas antes da gente começar, eu queria te convidar para conhecer o Instagram da Físio Uniswan, beleza? Que é o Físio Uniswan Podcast, o Físio Uniswan, @Físio Uniswan, que tem um monte de coisa legal, né, Rodrigo? A gente sempre coloca tudo que está rolando lá para os alunos ficarem cientes. Todas as novidades, projetos de extensão, iniciação científica, aulas interessantes que o professor Luiz Felipe costuma dar, a professora Débora costuma dar, tá sempre lá no nosso @Físio Uniswan. Professor Rodrigo então, costuma sigam dar. a gente. Então vamos lá, Rodrigo, começar? Bora. Vai lá, você quer começar fazendo as perguntas? Pode ser, professor Luiz, professora Val, sejam muito bem-vindos. A gente queria primeiro iniciar o nosso papo que a gente tem que conversar um pouquinho sobre o nome, né? O que é ENAD? É uma sigla, é um nome? O que significa, professora? O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Legal. A reunião dessas iniciais, né? E nesse exame, como o próprio nome diz, né? Nacionalmente, os estudantes são avaliados. Legal. Para que serve, Val? Para que serve? Para que serve o ENAD? O ENAD serve para reunirmos o conceito da instituição com base em vários outros conceitos e a gente consegue perceber o quanto o aluno aprendeu enquanto ele estava fazendo a universidade, né? O que ele aprendeu? Ele se inscreve, ele é inscrito no ENAD no início do curso e é inscrito no ENAD no final do curso. E aí o Ministério da Educação vai acompanhando o desempenho desse aluno ao longo do curso e no final do curso, por conta dessa prova que ele faz e de outros tantos exames que a instituição passa, a gente tem esse resultado, esse conceito, né? Legal. Como é que funciona a prova, Valdirene? Como é que funciona a prova? É um momento muito tranquilo, que os estudantes gostam muito, eles ficam muito felizes, ficam animados, né? Eles gostam muito de participar, porque é um momento de avaliar realmente o quanto aprendeu, né? O quanto esse profissional está chegando no mercado de trabalho. E como acontece? A prova tem 4 horas de duração, ela é composta de questões específicas e questões de formação geral. A prova, dessa vez, esse ano, ela tem algumas mudanças e nós temos uma prova de formação geral com uma questão objetiva, com uma questão discursiva e 9 questões objetivas. E a de formação específica, a prova específica, com uma questão discursiva e 29 específicas. Então, são 40 questões que compõem a prova do ENAD. E eu lembro, assim, falando de ENAD, né, que quando eu entrei na faculdade eu fiz e quando eu saí também. Hoje ainda é assim? Então, não. No início era assim. Os alunos faziam a prova no início, né, quando eram ingressantes e concluintes. Hoje não. Hoje a gente só tem feito, o Ministério só tem solicitado que as provas sejam feitas pelos concluintes. Legal. Acho que é por uma questão de logística, de
financeiro, estratégia, acho que acredito que sim. Mas hoje só os concluídos que fazem. Eu lembro que quando eu fui fazer a prova, o Luiz Felipe estava lá no portão. Gente, o Luiz Felipe foi meu professor, o Rodrigo foi meu professor também. E aí eu lembro que no dia do ENAD, quando estava saindo da faculdade, né, o segundo ENAD que eu fiz no caso, o Luiz Felipe estava lá, vamos lá, galera, é isso aí, todo mundo fazendo ENAD, muito bom. Eu acho que isso é muito legal, né, para dar importante. Um apoio para os alunos. É muito importante. O aluno fica muito feliz quando ele chega para fazer a sua prova, porque o aluno não faz a prova na Uniswan, ele faz em outras instituições. Os alunos vão para outras instituições para realizarem o exame. E é muito reconfortante quando o aluno chega e encontra o seu professor, dando uma força, né? Dando aquele incentivo, aquela motivação. Vai lá, faz a prova, estamos aqui com você. Isso aí. E apoiado. Isso é muito importante. Tá, pessoal, então, prova de 40 itens, né? 40 questões 40 questões. desse exame. 2 questões discursivas. Professor Luiz Felipe, como é que a gente pode trabalhar essa expectativa do aluno para fazer uma prova? Para quem não entende aí o que é discursivo, o que é objetivo, objetiva são as questões que tem itens, né? A, B, C, D, E, múltipla escolha. E discursiva é que você vai ter que escrever um texto. Então, nesse exame, especificamente 2023, a gente vai ter 29 questões de fisioterapia com uma questãozinha para escrever. Isso aí. E aí, Luiz Felipe, como é que se prepara para uma prova de fisioterapia, onde a gente sabe que a gente vai ter que ter lá, né, aquele tempo dividido para responder a objetiva e responder a discursiva? Bom, essa pergunta é excelente. Antes de mais nada, vale a pena a gente contextualizar o comentário anterior sobre o perfil do ingressante e o perfil do concluinte. Existe um indicador do ENAD, a professora Valdirene foi brilhante aqui em dizer que o conceito da instituição, chamado conceito preliminar de curso, ele é composto pela nota do aluno em relação ao Brasil, não é uma nota absoluta, é uma nota dele em relação ao mesmo perfil. No passado, a Débora comentou que o ingressante fazia a prova, no início e no fim, e a partir disso era estabelecido o IDD, o Índice de Desenvolvimento Discente. Hoje, o ingressante ele é agrupado a partir do seu perfil socioeconômico, um questionário que ele responde, e a partir de ferramentas avaliativas também que ele responde em relação à instituição. É traçado um perfil do ingressante e esse perfil ele é comparado, ele é utilizado na métrica que vai estabelecer o novo IDD e que isso vai compor o CPC do curso. Foi dito aqui que a prova ela é composta por 10 questões de conhecimentos gerais, uma questão aberta, né, discursiva, 9 questões objetivas e mais 30 questões específicas, uma aberta e 29 objetivas. Todo o exame, e eu sempre digo isso para os alunos, né? Porque eles perguntam, mas como é que é a prova? Eu falo, gente, o ENAD ele é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Como é que o ENAD ele é elaborado? A partir das diretrizes curriculares nacionais dos respectivos cursos de graduação. Se nós estamos aqui nesse maravilhoso podcast organizado pela Fisioniswan, e é uma prova que vai avaliar os alunos do Brasil inteiro do curso de fisioterapia, a diretriz curricular deste curso será expressa no exame. Não é uma prova que buscará o conhecimento específico de uma determinada área, e aí eu já deixo uma dica para vocês aqui. Se você tem uma única questão aberta, é óbvio que essa questão vai dialogar com as diferentes áreas que a fisioterapia tem. Você não espere encontrar uma questão específica de fisioterapia em UTI. Mas vou dar um chute direcionado aqui. Eu apostaria tudo em 2023 com uma questão relacionada à linha do cuidado na Covid-19, que é uma doença que envolve conceitos de atenção primária em saúde, como vacinação, por exemplo, conceitos de determinantes sociais de saúde, por que os indivíduos em situações mais vulneráveis foram os que mais morreram. Terceiro, você tem toda a linha do cuidado do doente que interna numa unidade hospitalar, que tem manifestações multissistêmicas e que, pós-sobrevivência, e ele sobreviverá,
pós-sobrevivência, ele terá e experimentará sequelas músculo-esqueléticas, neurológicas, respiratórias, cardiovasculares, que dialogam diretamente com o nosso fazer. Então, é uma questão de um tema muito quente, de um tema que a gente não pode virar as costas para isso. Ah, mas a Covid não afeta a criança? Afeta o desenvolvimento da criança, afeta quando afasta a criança da escola, afeta com infecções oportunistas que a criança tem. A gente viveu recentemente, em 2023, tripla infecção, Covid, bronquiolite, por vírus sincicial respiratório e influenza, que foi impactado diretamente pela Covid, porque essas crianças não tiveram acesso às vacinas de gripe comum naquele contexto. Então, é uma condição clínica que eu apostaria tudo nesse ENAD 2023. Já fica a dica para você que estuda na Uniswan e que está aqui assistindo esse podcast. Linha do cuidado na Covid-19 é algo quentíssimo para esse tema. E você vai precisar... Para contextualizar, né, gente? É a primeira prova do ENAD que tem pós-pandemia. Exatamente. Porque a prova do ENAD não é anual, né? Ela é de 3 em 3 anos, certo? Isso aí. Então é um tema importante. E além disso, o Rodrigo falou muito bem, de 2020 para cá, todos os concursos, 100% dos concursos, residência, prova de concursos públicos, qualquer um, o tema Covid sempre esteve presente. Não será no ENAD, um exame organizado pelo Ministério da Educação, que avalia a diretriz curricular, tendo uma oportunidade, uma questão aberta, única, que ele não vai trazer um tema como esse, que vai permitir que o aluno expresse ali absolutamente todo o conhecimento que ele tem de organização e papel do fisioterapeuta nesse contexto. Eu vou aproveitar que o Luiz falou das questões abertas. Nós temos semanalmente oficinas a respeito de escrita acadêmica. Então, os alunos que quiserem exercitar essa escrita, deem uma olhadinha no ambiente do aluno, na aba do NAP, dá uma olhadinha no horário que as oficinas são oferecidas. Essas oficinas são oferecidas remotamente e presencialmente. Então, o aluno escolhe qual é a melhor modalidade para ele e participa. Ele vai poder exercitar bem, aprender todas as técnicas específicas para escrever da melhor maneira. Não só para o ENAD, mas para o TCC também, que ajuda, né? Que a galera deve estar assistindo a gente. E uma coisa importante de se falar. Escutem o professor Luiz Felipe, que ele é o cara dos concursos, hein, gente? O cara sabe tudo que cai nos concursos. Todo mundo faz o ENAD do último ano? Como funciona isso? Qual é a escolha que o MEC faz, Val? Como assim todo mundo? Todo mundo do Todos curso os da alunos fisioterapia? Que estão no último ano, último semestre? Como acontece essa Os lista? cursos, não são todos os cursos, você está perguntando? Não, Não. Como que os alunos são selecionados? É no sétimo período, no no último sexto? período, no sexto. Ah, e os alunos que fizeram até 80% do curso. Tá? A partir daí, os alunos são convocados para fazer o ENAD. E existe um número mínimo de alunos? Por exemplo, eu vou mandar 10 alunos. A Não. só manda 10, 200, Não, 1000. não. É o número de alunos nessa faixa. E eu lembro que a gente conversou previamente, né? Que eu queria que vocês até falassem mais sobre isso, porque os alunos não sabem. É verdade que existe um peso das questões? Então, a questão que a galera acerta menos, ela vale mais? Como é que funciona isso? Eu acho que a gente conversou sobre isso, não foi, professor? Isso é o mesmo princípio, gente, de Enem. A gente está falando de algo organizado pelo Ministério da Educação. Se chama teoria de resposta ao item. O Enem trabalha assim, o ENAD trabalha assim, e agora o ENARE, que é o Exame Nacional de Acesso à Residência, que vocês que estão terminando o curso também farão, trabalham da mesma forma. Então, não é porque você acertou 30 questões de 40 que você ficará na frente de um candidato que acertou 28 de 40. Porque se o candidato que acertou 28 de 40 tiver acertado as questões que o menor percentual do Brasil acertou, ele está na frente daquele que acertou o que todo mundo acerta. Tá? Então a nota não é absoluta, é uma nota ponderada a partir da média nacional, no caso do ENAD, do mesmo perfil de ingressante que a gente tem. Então, o aluno da Uniswan, ele tem um perfil socioeconômico dos ingressantes.
não é o mesmo perfil do indivíduo que está estudando na PUC do Rio Grande do Sul, do ponto de vista social e econômico. Consequentemente, isso é ponderado no exame e, por isso, a nota não é absoluta. Isso é importante, né? Bem importante. Senhores, respondam, por favor, como que vocês acham que o ENAD vai contribuir, então, para a educação do nível superior no nosso país? Acho que as consequências, se as instituições de ensino, os alunos, a sociedade em geral, leva os resultados do ENAD a sério, e mais que isso, né? Tudo que acontece ao longo dos cursos. Se eu, aluno, levo em consideração que tudo que eu estou aprendendo vai transformar vidas de verdade, principalmente a minha, e depois o meu fazer, né? A minha tarefa enquanto profissional vai transformar vidas, consequentemente a sociedade vive as consequências desse trabalho bem feito. Ou seja, um fisioterapeuta bem formado, ele vai fazer um trabalho de excelência lá na ponta. Então, isso é muito importante. E se eu penso nisso apenas, eu já estou, inevitavelmente, fazendo da instituição uma instituição de excelência. Né? Então, acho que as consequências para a sociedade são inúmeras, direta e indiretamente. Legal. E você acha, Val, por exemplo, você falou assim, prova discursiva e objetiva. Você acha que tem uma tendência, talvez, chegar num ponto de acontecer uma prova prática? Você acha que vai ser mais discursiva em algum momento? Acho difícil. Porque, assim, eu vejo muitos... Já li vários artigos sobre vários especialistas levantando essas hipóteses. E se a gente faz uma análise de como era o ENAD, né? O ENAD começou em 2004, se não estiver enganada. E de lá para cá, as mudanças no processo foram mudanças, eu diria que para trás e não para frente, sabe? Olha para o número de questões discursivas, né, que estão diminuindo. Eu acho que a gente deveria fazer um trabalho diferenciado com relação a isso. E a prática, as provas práticas iam demandar de infraestrutura, logística. Hoje, as provas com os ingressantes não acontecem justamente por conta dos gastos com infraestrutura e logística. Então, não vislumbro essa possibilidade, não. Muito bem. Bom, a gente já sabe então que serão 2 questões discursivas, uma de conhecimento geral e uma de fisioterapia. Isso. Conhecimento geral engloba o que especificamente? Se é que tem como ser específico num conhecimento geral? A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo no mundo agora. No mundo e na sociedade de forma geral, né? Do Brasil. E aí, gente, dizer assim, eu não me atrevo a dizer para você o que eu acho que vai ser. Não consigo me atrever a pensar, porque são muitos assuntos. Se eu perguntar a vocês aqui agora, te perguntar, Débora, qual é o assunto que você está mais ouvindo falar hoje? É difícil, né? A gente antes de começar o podcast, a gente estava falando da profissional, né? Sobre fisioterapia e tal, mas foi uma coisa específica. O caso que o Felipe levantou, né? Exatamente. Mas eu acho que uma coisa que pode cair talvez seja a guerra na Ucrânia. Eu não sei, já não sei. A guerra da Ucrânia, eu já acho que é uma coisa antiga. O que você acha, Felipe, Rodrigo? Rapaz, difícil pensar em alguma coisa específica. Talvez política aqui no Brasil. Acho que é uma coisa que, né, a gente passou por uma mudança de governo. E o que eu queria deixar até de contribuição nesse ponto. Para você que está ouvindo o podcast, se dispa daquilo que você acredita politicamente. Porque toda prova, ela tem a narrativa de quem tá. Então, se você gosta do A e a prova tem características de retórica do B, você tem que jogar o jogo. Porque se você... Vou dar um exemplo. Se você vai para uma prova da área da saúde e se coloca contrário à vacinação, se você usa um discurso que no meio da saúde, no meio profissional, é falacioso, mas que na tua visão política pode ser verdade, você vai atrapalhar o teu desempenho, não só no ENAD, mas nesse período de concursos que você vai fazer. Porque não existe hipótese do Ministério da Educação hoje elaborar uma prova
que gere dúvidas sobre a importância da vacinação. É só um exemplo. É um exemplo muito bom. Um exemplo. Tá? Sobre aumento do desmatamento na Amazônia, sobre coisas que são prementes e que, querendo ou não, perpassa uma questão política. O Brasil está muito polarizado. E, consequentemente, na hora da prova, você tem que responder o que ele quer ouvir. E não o que você, na tua concepção, naquele contexto, acredita que seja verdade ou não. Agora, vocês sabem que um tema que é bastante polêmico, muito discutível, fácil de ser discutido e, ao mesmo tempo, muito difícil de ser discutido, é a questão da diversidade. Sim. Esse é um tema que talvez, pode ser que... Não tenho dúvida nenhuma que será cobrado. Acessibilidade, aspecto, inclusão, diversidade. Eu acho que uma leitura sobre esses temas seria interessante para você ir se apropriando e tendo repertório sobre esses assuntos. Eu acho que isso valeria a pena. E a Uniswan é talvez a instituição que eu mais vejo isso vivo. Sim, a instituição é muito viva em relação a valorizar a diversidade, não só no corpo docente, mas no corpo discente, com eventos próprios, com apoio a iniciativas das mais diversas possíveis. Verdade. Então, o aluno daqui, você que está nos ouvindo, que é aluno daqui, você sabe que isso é verdade porque você vive isso. E não tenho dúvida nenhuma de que esse é um tema realmente bastante quente e que não é fácil de discutir. Você tem que ter repertório, tem que ter discurso, né? Sim. Legal. Será que o ozônio vai cair? Que tá bem discutido agora, né? Mas é bem específico para a nossa área. Ah, verdade, verdade. Senhores, pra gente começar a finalizar e começar o caminho do fim, né? Direcionar o fim. Queria que vocês falassem pra gente um pouquinho sobre dicas que vocês teriam para esses alunos que vão fazer o ENAD e dar um apanhado geral, assim, né? Então a gente já sabe que é uma prova que vai ter 40 questões, que vão ser 2 discursivas. O local específico vai sair só mais pra frente, sim, né? O edital sim. ainda não fala sobre o local, ainda não. mas tem algumas etapas, né, Val? Eles vão ter que fazer um questionário na faculdade. Sim, eles vão responder um questionário social, um questionário grande, e também um questionário sobre a estrutura institucional, e eles vão responder isso. Eles recebem o local um pouquinho mais próximo da época do ENAD. Que é 26 de novembro, né? Vai acontecer dia 26 de novembro. Se eu não estiver enganada, acho que vai ser 1h da tarde. É isso mesmo, vai ser à tarde. Então, assim, uma dica que eu dou, que eu acho que é muito importante, ele já deve ter ouvido isso várias vezes, mas aquilo, né, a gente ouve, mas não faz. Então, acho que vocês deveriam parar para pensar. Relaxem na véspera. Relaxa, esquece tudo. Esquece tudo, não. Esquece a ansiedade, né? Tenta não ficar ansioso, relaxa, ouve uma música, vai tranquilo. Acorda o mais cedo que você puder, para poder ir com calma. Se você precisa chegar com 1 hora de antecedência, chega com 2. Chegar mais cedo é sempre melhor. Chega para esperar, não chega em cima da hora, não corra o risco. Se o local onde você mora, se você leva meia hora para chegar no local onde você vai fazer a prova, então sai com 2 horas de antecedência, porque pode acontecer tudo. O ônibus pode quebrar, o carro pode furar o pneu, pode ter um acidente no meio do caminho. Tudo pode. E normalmente o jovem acha que não vai acontecer nada, né? Que ele vai sair de casa e que vai chegar em 20 minutos no horário que ele vai levar 20 minutos para chegar. E aí acontece alguma coisa, perdeu, né? E Val, uma coisa que você está falando aí, né? De o aluno tem que sair cedo. E se acontecer dele não chegar na prova, quais são os problemas dele não fazer essa prova? Tem consequência? Tem consequência. Ele vai precisar esperar a próxima vez em que o ENAD vai ser oferecido para fisioterapia, para ele poder fazer a prova. Que é o quê? Quanto tempo? 3 anos depois. 3 anos. E aí ele não se forma? Ele não tem acesso ao diploma? Não tem. Estão ouvindo? Só né? depois que ele fizer o concurso Ou novamente. quando ele é inscrito como irregular. Às vezes o MEC abre a oportunidade de você inscrevê-lo como irregular no ano seguinte.
Mas enquanto ele não ficar com a situação no ENAD regular, ele não pode colar grau. Não pode. Ele não pode entrar na pós-graduação. Ele não pode fazer absolutamente nada que dependa da conclusão do curso, porque a colação de grau é uma etapa, do ponto de vista legal, que marca o fim da graduação. Você pode ter terminado todos os créditos, pode estar com status formado. Se você não colar o grau, você não pode dar entrada no conselho, você não pode desdobrar a tua formação depois. Então, e não cola o grau se não fizer o ENAD. Tá, então é no mínimo um ano. Se não fizer o ENAD. Um ano no sem... mínimo um ano. Caraca. De atraso. Você já imaginou o custo de oportunidade disso? Nossa. O quanto de dinheiro que está sendo deixado na mesa? O que a gente está conseguindo fazer agora nas formaturas é entregar a cédula na hora. Esse aluno, por exemplo, não vai colar o grau, não vai ter a possibilidade de pegar a cédula. Então não consegue começar o início. Então, gente, vocês já sabem, né? A prova vai ser no dia 26 de novembro. Olha a tua agenda, você que trabalha. Olha a tua escala de serviço, já troca o plantão. Se você é da área da saúde, atua já com esquemas de plantão, a convocação pro ENAD é uma convocação, uma obrigação. A tua chefia é obrigada a mudar a tua escala. Não é, eu posso fazer, não. Concurso público, você pode faltar, é direito teu. No ENAD, se você faltar, toda a tua vida acadêmica ficará interrompida até que você faça novamente. Não há justificativa, não, exceto com internação hospitalar, com coisas que realmente impossibilitem a realização naquele contexto. Mas, o carro furou, eu fiquei doente no dia, peguei um atestado. Isso não é válido como justificativa. Tá doente, vai doente. Tá com dor de barriga, vai com dor de barriga, porque senão você vai atrasar um ano a tua formação. Pelo menos. No mínimo. No mínimo. E ter comprometimento de ir fazer a prova, né, com vontade. Vai ter que esperar a próxima vez que houver o concurso para poder fazer. É muito complicado isso, né? Vocês acham que a nota que o aluno tira no ENAD vai influenciar na carreira dele? Por exemplo, eu saí da faculdade e a galera da minha turma, o ENAD foi nota 5. Isso é muito bom, né? Então, será que isso influencia? Certamente. Primeiro que vai te influenciar emocionalmente. A primeira influência é essa. Você vai dizer, puxa vida, eu faço parte de um curso, você de 5. Né? Isso é muito bom. O mercado sabe. Isso já faz muito bem para o aluno, para o professor, para a instituição. Inevitavelmente tudo vai reverberando positivamente. Então eu acho que sim. E isso tudo acontece porque todos estão envolvidos nesse mesmo propósito. Porque o curso é de verdade, busca excelência, e aí os professores se empenham nisso, os alunos sabem disso, estudam também, querem ser profissionais de excelência. Eles ouvem isso o tempo inteiro, vocês ouvem isso o tempo todo, né? Então é inevitável, as coisas vão acontecendo porque não tem como ser diferente. E aí, quando chega o conceito 5, é só alegria, só ficar feliz. E ao chegar lá e entregar valor num exame como esse, a gente está cumprindo o tripé da instituição. A instituição, ela trabalha conteúdos conceituais, trabalha conteúdos procedimentais, atividades práticas e etc. nos estágios, mas existe muito, e talvez seja o skill, né, a competência que mais diferencia. Eu estava conversando hoje com os alunos, né? O que te posiciona no mercado muitas vezes nem é o conhecimento técnico, mas é o teu conhecimento atitudinal. É a tua responsabilidade, são os teus conceitos éticos, são os teus valores, é como você encara uma responsabilidade, porque o ENAD é uma responsabilidade. Se o candidato chega lá e marca uma letra só, porque ele tá doido para correr para ver o jogo do time dele que ele gosta, porque ele quer ir a algum lugar e não quer ficar no domingo à tarde, ele tá deixando na mesa uma oportunidade gigantesca de exercer a tua influência de atitude naquilo que vai colocar a instituição dele, que é quem vai ser signatária do diploma dele pro resto da vida, num patamar que todo mundo quer. E esse senso de pertencimento, ele tem que ser um senso de pertencimento que eu sempre digo pro aluno, né? Você chega na universidade pública, o aluno não tem um laboratório, ele não tem sala de aula para sentar, ele não tem banheiro com vaso sanitário. Eu sei porque eu estudei numa instituição como essa.
Agora, pergunte para um aluno de lá, eles dão a vida pela instituição. Dizem que é maravilhosa, dizem porque existe um senso de pertencimento. Muitas vezes, numa instituição privada, a relação parece uma relação de cliente-fornecedor do serviço, mas não é. O cliente de uma instituição de ensino é a sociedade. O aluno não é o cliente é a sociedade. Se o aluno chega e ele marca qualquer coisa, porque ele está chateado com o Luiz Felipe, ou com o Rodrigo, ou com a instituição, por qualquer motivo, ele está prejudicando a ele, não a instituição. Ele está prejudicando aquele que vai ser o holofote do currículo dele. Porque quando a tua instituição é nota 5, é uma instituição de excelência, os empregadores querem o aluno dessa instituição. E é por isso que o nosso egresso, ele está hoje nas maiores posições dos melhores locais. Pensa num hospital, pensa em vocês que estão ouvindo, pensa num hospital top do Rio. Eu garanto para você que nas cabeças tem aluno da Uniswan. Aonde você for, nos maiores empregadores, você tem ex-aluno nosso em grandes posições. Isso acontece porque a instituição vive a diretriz curricular. Ela não monta um currículo da cabeça do Luiz Felipe, que é do colegiado, do NDE, do Rodrigo, que é o coordenador. Não. O currículo ele é orientado para as competências estabelecidas pela diretriz. E quando a gente vive isso, a gente entrega valor. E vocês, quando chegam no ENAD, vão expressar isso num exame tão importante, talvez o exame mais importante que vocês façam na carreira de vocês. Exatamente. E os nossos alunos são responsáveis, né? A gente percebe no dia a dia que eles levam a sério esse momento. Isso é muito importante para nós. Muito bom. Querido, já temos a lista de alunos que vão participar do exame. Esses alunos vão ser aí contactados por e-mail, já por mensagem. Está com esse grupo já selecionado pelo Ministério. A gente vai começar, então, a fazer esse processo aqui na instituição de tentar fazer com que vocês, né, solucionem as principais dúvidas, assim. Então, a gente está fazendo esse encontro aqui hoje para ser um pontapé inicial para vocês tirarem as dúvidas que são as mais simples, né? A gente tem um hot site sobre dúvidas do ENAD. Esse hot site está de super fácil acesso também. A gente tem um grupo de WhatsApp já. Fizemos uma comissão de professores também que estão dispostos a ajudá-los. Vai rolar simulado. A gente vai tentar fazer questões comentadas com vocês. Então, a gente está preparando bastante surpresa boa. Então, um dos pedidos, né, que nós estamos aqui fazendo, né, nesse nosso pontapé inicial é justamente esse que o Luiz Felipe comentou agora. Tentar fazer com que vocês compreendam a importância para vocês de se comprometerem em fazer um bom exame, de ter um bom dia de prova. A gente vai estar lá na porta, a gente vai esperar vocês saírem. Se Deus quiser, aí com boas notícias, né, de que as questões foram bem desenvolvidas. E então a gente só pede isso, que vocês ouçam o que a gente está dizendo aqui, assistam, né, os nossos possíveis aí vídeos que vão chegar nas caixinhas de e-mail de vocês, ajudando vocês, documentos com questões discutidas, textos, vídeos, áudios. Então a gente está preparando aí algumas surpresas interessantes e façam com vontade, estejam lá para fazer. Não vá com essa ideia, como o Luiz Felipe falou, de responder tudo numa letra só, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Na verdade, só vai fazer com que a sua nota seja pior do que você poderia tirar com toda certeza. Né, Deminha? E quem está ao redor acaba vendo, né, o interesse do aluno. E sobre a dimensão, né, sobre a dimensão de conhecimentos gerais, eu gostaria de dar uma dica para vocês. Aproveitem os momentos de lazer de vocês. E essa dica não é só pro ENAD não, tá, gente? Pensem nos grandes concursos. Caem questões relacionadas à atualidade. E a atualidade não é só o que está noticiando no jornal. É uma exposição de arte, é o conhecimento de cultura, o ensino superior, um profissional que é bacharel, que é licenciado, ele precisa de um grau de erudição. Ele precisa, muitas vezes, passar por uma entrevista com um empregador, onde ele vai precisar ter repertório de fala, ter uma retórica adequada, conhecer algo além do conhecimento técnico e, consequentemente, vocês que estão em processo final de curso, vocês precisam buscar
esse nível de cultura mais aprofundado, mais elegante, ir numa exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, ir no Museu de Arte Moderna, acompanhar grandes eventos da área da cultura que estejam acontecendo. Mês que vem, gente, vai acontecer a Bienal do Livro, um evento fundamental para vocês. Vocês estão no ensino superior, estão terminando, vocês já fizeram mais de 80% do curso. Estudar aquilo que não é conhecimento técnico é óbvio, é o básico, mas qual é o plus? Qual é o além? Que repertório a mais você tem que o outro não tem e que te vai colocar numa outra prateleira? É assim que se estuda a atualidade. Ninguém estuda a atualidade supondo que vai cair. Você estuda a atualidade vivendo a atualidade. E você não vive a atualidade no TikTok, no Instagram. Você vive a atualidade vivendo o mundo que a gente está vivendo. Então, ir em locais que vão te acrescentar cultura, ir a peças de teatro, assistir bons filmes, ouvir comentários dos bons filmes de grandes comentaristas, acompanhar exposições de arte, de música, para que vocês ampliem o olhar de vocês. E isso vai fazer muita diferença, não só no ENAD, mas também nos concursos futuros que vocês passarão. Dica de ouro, hein? Dica boa. É mesmo. Queridos, a gente está chegando no final desse papo. Queria agradecer a presença de vocês dois aqui. Eu acho que a gente começou com o pé direito, né? Espero que vocês aproveitem as dicas valiosas que a professora Valdirene e o professor Luiz Felipe trouxeram. Para terminar, queria que vocês dessem a dica final que vocês queiram deixar para os nossos futuros alunos formandos aí. E deixa o Instagram deles. Verdade, para o pessoal seguir, lá vai ter umas dicas boas também. Meu Instagram é Valdirene_Amorim, Valdirene com W. E a dica que eu quero agradecer, foi muito bom, gostei muito, é uma honra fazer parte deste momento. Obrigada, Felipe, muito bom. E a dica que eu dou eu acho que a mais importante, depois que vocês fizeram tudo que vocês fizeram, participem deste momento com calma, com cautela. Relaxem e façam o que vocês já sabem. O que vocês já sabem. É só irem de verdade e fazerem o que vocês já sabem, que vai dar tudo certo. Boa, professor Luiz. E como dica final, eu primeiro queria agradecer, participar aqui do 4º episódio da primeira temporada aí do Contrário. Primeiro episódio da 4ª temporada, perdão. Obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu estou participando do podcast aqui da FISI Uniswan. E não poderia participar de algo tão importante quanto o ENAD, porque, na minha opinião, não há momento mais importante do que esse para a formação do aluno. E que vocês entendam que isso é um componente da formação de vocês. Vocês não estão indo lá fazer um favor para a instituição, fazer um favor para o Ministério da Educação. Não é a Uniswan que inscreve vocês no ENAD, não é a Uniswan que escolhe o aluno que vai fazer. Nós apenas reportamos para vocês aquilo que o Ministério da Educação diz que é o ponto de corte de quem vai fazer o ENAD. E vocês foram convocados. É igual Copa do Mundo, gente. Convocação. Todo mundo espera a Copa do Mundo. Todo mundo fica olhando a televisão para ver se o seu nome está na convocação, e vocês foram convocados. Agora, meu amigo, é botar a camisa da seleção, Uniswan, obviamente, e entregar o valor que vocês foram preparados ao longo de 5 anos, 4 anos para isso, na maior instituição do Rio. E o mais importante, se existe um fisioterapeuta no Acre ou no Chuí, se existe alguém lá em Roraima ou no Rio Grande do Sul, deve a essa instituição, que hoje é o curso mais antigo do Brasil em funcionamento. Se eu sou fisioterapeuta, o Rodrigo é fisioterapeuta, e nós não estudamos aqui, a gente de alguma forma deve a Uniswan. Então vocês estão lá indo representar essa instituição. Isso é mais do que uma seleção. Maior do Rio. Maior curso do Rio, enfim. E a gente não tem dúvida nenhuma do que vai acontecer no dia 26 de novembro. Nós estaremos juntos com vocês
porque nós sempre estivemos ao lado, jamais acima de vocês, jamais ditando regras, mas ao lado de vocês, acompanhando, para que vocês mudem a carreira de vocês e a jornada de vocês. E o seu Instagram, professor? Deixa Meu aí. Instagram, para quem curte concursos, né, na nossa área, o cara. @Luiz Felipe Fonseca Reis. Todos os dias a gente faz um café discutindo questões. Se você vai fazer o ENAD, mais do que importante participar do café. Certamente sempre tem temas muito relevantes, muitas questões bacanas que a gente discute diariamente. Gente, o professor Luiz Felipe, ele é sinistro, ele é brabo, positivamente falando, mas eu tenho medo dele até hoje, respeito ele até hoje, chamo de professor até hoje, que ele é sinistro. E você, Rodrigo, deixa teu Instagram aí pro @prof. pessoal. Rodrigo Ribeiro. Isso, e o meu é @neurostudent, pode seguir lá. Galera, muito obrigado, viu, pela atenção, um abraço. Espero que vocês tenham curtido o nosso papo, Debinha. Foi muito legal. Primeiro episódio aí, ó, check. Até o próximo, fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau. Tchau.